Ministério Esperança. Assembleia de Deus Cidade Alta. Oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas. Aos domingos, às 19 horas. Cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança. Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta. Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança. Unidos no amor de Deus. Fale com o Ministério Esperança. 44-99945-0202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 44-99945-0202. Maravilha, a paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Agradecemos a Deus por estarmos aqui nessa noite. Eu quero dizer também a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, internauta, seguidora das mídias sociais, graça, saúde e paz seja sobre a sua vida em todo o tempo, onde quer que você esteja e vá. Pastor Donizete Silva, seja bem-vindo ao nosso culto de estudo bíblico nessa noite e oração também ao Senhor nosso Deus. A gente inicia com a oração, traremos o estudo bíblico e ao final a gente tem um período de oração aqui na igreja. Você pode deixar o seu pedido de oração, nós vamos orar ao final. Curta e compartilhe o vídeo no seu perfil pessoal, nos grupos e páginas que você segue. Curta as nossas páginas e siga-nos. E ative as notificações para que você seja avisado e acompanhe todas as nossas publicações. Na descrição do vídeo estão as informações institucionais e bancárias para você falar conosco, interagir com a gente, fazer suas doações, contribuindo com esse ministério que leva esperança a todo esse mundo de meu Deus. Eu quero aqui já saudar a Ruth, que está nos auxiliando, compartilhando aqui o estudo de hoje, a Mariane, que está acompanhando a gente, o Cleiton Almeida e o Edilson de Oliveira, que são os que aparecem aqui para nós. E você comentando, a gente tem condições de enxergá-lo aqui e dar os bem-vindos aí para você, expressar toda a nossa alegria por você estar conosco nesse culto de louvor, adoração, estudo da palavra de Deus. Luiz Fernandes Barbosa, seja bem-vindo, Deus abençoe grandemente a sua vida. Veja que o Djalma Neto também. Eu quero convidar os irmãos, as irmãs, para a gente orar ao Senhor, para nós começarmos nosso estudo bíblico hoje. Querido Deus, nós louvamos o teu nome. Somos gratos a Ti por essa oportunidade que Tu nos deste. Muito obrigado, Senhor, por nós estarmos até aqui, termos as condições de chegar até a Sua casa, apesar da correria do dia, das dificuldades que nós temos. Nós queremos pedir em prol daqueles que não puderam chegar até aqui, que Tu possa abençoar grandemente a cada um dos irmãos e das irmãs. E a nós que aqui estamos, abra o nosso entendimento, a fim de que possamos falar da Tua palavra e recebê-la ao mesmo tempo. Abençoa também aqueles que estão nos acompanhando através da internet. Dá, Senhor, da Tua graça e da Tua bênção. Nós te pedimos no nome de Jesus e para a Sua glória. Amém. Graças a Deus. Irmãos, hoje nós temos um tema que foi fruto do diálogo, da reflexão que a gente sempre faz no nosso dia a dia, e foi nos perguntado hoje acerca do uso do símbolo da cruz, se o cristão ele pode usar ou não. E a gente achou interessante fazer um trabalho de reflexão, de pesquisa mais apurado, o qual a gente divide com os irmãos nessa noite, porque a dúvida de um certamente pode ser a dúvida de mais pessoas. E sempre é importante que a gente não fique com a dúvida, mas na medida do possível a gente possa
entender acerca do assunto, porque é bastante importante a gente agir com sabedoria no mundo em que nós vivemos. É importante primeiro para nós como cristãos e depois para aqueles também que convivem conosco. O Rodolfo Batista dizendo: a paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor, Deus abençoe grandemente o nosso irmão. Portanto, o tema é o uso do símbolo da cruz. Nós vamos basear esse trabalho em Gálatas, capítulo de número 3 e o verso 13. A gente sempre utiliza a versão na nova tradução da linguagem de hoje. Eu vou fazer duas leituras em duas traduções diferentes, são quase que iguais, mas é importante para a gente entender aqui alguns aspectos. Então eu vou fazer a primeira leitura na versão Almeida Corrigida e Fiel, que é a tradução da Bíblia para a língua portuguesa, uma versão publicada em 1994, revisada em 2007 pela Sociedade Bíblica do Brasil. Essa versão é uma versão que muitas igrejas, muitos irmãos utilizam, e diz assim em Gálatas 3:13, nessa versão: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí nós vamos fazer a mesma leitura, só que agora na nova tradução na linguagem de hoje, que é uma tradução da Bíblia em linguagem moderna e inteligível em língua portuguesa. Essa versão ela foi lançada também pela Sociedade Bíblica do Brasil no ano de 2000, Oséias Matos que nos acompanha. E aí diz assim: porém Cristo, tomando-se vamos começar de novo, que eu errei aqui, ó. Porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Registrada em todos os evangelhos, a crucificação de Jesus ocorreu no ano 33, depois que ele foi preso, julgado pelo Sinédrio e condenado por Pôncio Pilatos a ser torturado e finalmente ser também executado na cruz. O plano de salvação da humanidade por meio da humanização de Cristo, que viveu entre nós, foi crucificado, morto e ressuscitado, é o centro da pregação praticamente de todas as igrejas cristãs. Não é possível um cristianismo sem Cristo. Não é possível pregar um evangelho omitindo a morte de Jesus e morte de cruz. A crucificação era um castigo, uma tortura de origem oriental que foi adotado pelos romanos. Na literatura romana, o castigo é descrito como cruel e temido, reservado para escravos e pessoas que não possuíssem a cidadania romana, que julgassem haver cometido crimes hediondos como homicídio, roubo grave, traição e rebelião. Existem vários tipos de cruz, irmã Francisca. A que Jesus foi crucificado era uma cruz comissa, que é em forma da letra T maiúscula. Após a crucificação de Jesus Cristo, surgiu o crucifixo. Era um dos símbolos secretos de identificação dos cristãos, para se organizarem e escaparem da perseguição às reuniões, aos cultos que se fazia após a morte de Jesus. Então eles tinham uma espécie desse crucifixo como uma marca. O irmão, ao ver o outro
com o crucifixo sabia que aquilo era um seguidor de Jesus Cristo, mas só os cristãos é que entendia aquela marca, aquele símbolo. Então eles utilizaram isso para fazer as reuniões, se organizarem e manifestarem o seu culto a Deus. Usavam também, além do crucifixo, o desenho de um peixe. Hoje a gente tem muito também esse símbolo, a gente vê principalmente dos carros. O crucifixo, no entanto, com o passar do tempo, ele tornou-se um símbolo de veneração pela Igreja Romana. Então ele praticamente tomou o lugar de Cristo. Quando nós falamos e citamos a questão da veneração, em vez de eu venerar, adorar o Cristo, eu passo a adorar o crucifixo. O crucifixo é uma representação de Jesus na cruz episcopal, que possui uma tabuleta pregada com a inscrição INRI, que significa Jesus Nazarenus Rex Judeorum, que traduzido para a nossa língua português significa Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, que foi a frase que escreveram, né, na coroa e colocaram sobre Jesus no momento da crucificação. Quanto à cruz, ela é um símbolo ou objeto formado por duas linhas que se intersetam de maneira perpendicular, sendo comum seu emprego em uso em igrejas, cemitérios, capelas e por pessoas de uma forma geral, cristãs ou não. Quando usada didaticamente, pode significar inúmeras coisas, como símbolo de sofrimento, por exemplo, tribulação, agonia, morte, como símbolo de algumas organizações, por exemplo, a Cruz Vermelha, que é uma organização humanitária, usa, né, uma cruz vermelha para se identificar, como símbolo da ressurreição de Jesus Cristo, senão todos, grande parte dos grupos evangélicos espalhados pelo Brasil, pelo mundo todo, usam a cruz vazia como símbolo, buscando dar ênfase, prioridade à vida eterna propiciada pela ressurreição de Jesus Cristo. Os poucos grupos evangélicos que não concordam com o uso da cruz vazia que nós temos, mas existem, né, esses poucos grupos. E aí, para a gente pensar um pouco, eu separei aqui 4 respostas dos adeptos dessa teologia como amostra apenas, para demonstrar para os irmãos e para as irmãs, e a você que está nos acompanhando, como é o caso do Daniel Bertolino, Nelson Martins, Vilma Viana, que está nos acompanhando. Então eu separei aqui 5 respostas para a gente pensar um pouco aquele grupo. Nós temos alguns grupos específicos que não usam a cruz em igreja em lugar nenhum. Então a pergunta é: um verdadeiro cristão, crente, um seguidor de Jesus Cristo, pode usar a cruz mesmo sem cadáver, que aí não é o crucifixo, é a cruz, como símbolo da sua salvação? Por exemplo, a irmã Luísa, que está aqui com seu belo lenço, ela pode desenhar uma cruz, por exemplo, no lenço e usar ou não? Então, nós temos cinco respostas aqui. A primeira resposta é o quê? A pessoa disse o seguinte: claro que não, né? De modo nenhum. Mas por quê? Porque precisa justificar. Então a pessoa disse o seguinte: não pode usar porque é uma associação com a Igreja Católica. Então essa é a resposta dele. E ele não apresentou aqui nenhuma base bíblica. Segunda resposta: não, porque é uma associação com a idolatria e feitiçaria. Aí ele coloca aqui Êxodo capítulo 20, versos 4 e 5.
A terceira resposta é não também, porque é símbolo de maldição. Aí ele coloca aqui o Deuteronômio, capítulo 21, versos 22 e 23, e também o texto que nós lemos como referência, Gálatas, capítulo 3 e o verso 13. Que aí, se for usar essa referência como maldição, nós não podemos usar nem o Cristo, porque o Cristo se torna maldito também, porque ele foi pendurado numa cruz. Então veja que não basta responder e colocar os versículos bíblicos, porque às vezes está inadequado. A resposta de número 4, não também. Nem mesmo, aí faz aqui uma reflexão, não tem não tem aqui o conteúdo bíblico, mas faz uma reflexão interessante, que diz assim, ó: nem mesmo o mais depravado descrente usaria no pescoço ou em local de honra na sua casa a foice que assassinos usaram para matar o seu pai. Você usaria, o pastor Ruth? Seu pai, alguém matou seu pai com uma foice. Você usaria aquela foice na sua casa ou faria um enfeite para utilizar? Então, só que aqui o problema não é a foice, então a foice de uma forma geral, porque se fosse assim, quantas pessoas, por exemplo, hoje usam o carro para assassinar o outro? Então ninguém poderia utilizar o carro. Então, assim, nós não estamos falando especificamente daquela cruz de Cristo, mas da cruz de uma forma geral. Não estamos falando aqui da foice, aquela foice que foi usada como assassinato, mas a foice de uma forma geral. Então eu posso utilizar esse microfone, por exemplo, para cometer um assassinato, mas posso utilizar ele para o bem também. Então é bom a gente fazer, essa reflexão, essa separação das coisas. E a resposta de número 5, não, porque diz assim, no mínimo, olha que coisa interessante. E aqui eu dei uma ajustada na resposta, porque ficou muito confuso, as pessoas não iam entender. Eu procurei deixar, assim, um pouco bem fiel, ao pensamento que a pessoa quis transmitir, mas fiz um ajuste, porque senão as pessoas não entenderiam a resposta. Ficou muito, muito confusa. Nessa redação que eu dei, vai ficar bem interessante. Dá para entender. Então, a pessoa respondeu que não, e aí ela faz a justificativa. No mínimo, ao usar crucifixos, mesmo sem cadáveres, corre-se o não desprezível risco de dar alguma certa aparência do mal, ou de identificação com ele, ou de tolerância a ele, e isso é proibido pela palavra do próprio Deus. Aí ela referencia 1 Tessalonicenses 5:22. Só que todas essas respostas estão erradas. Estão erradas. Esse é um dos problemas que nós temos na igreja. Essa última, por exemplo, a pessoa fez todo um floreio para ela utilizar um texto bíblico inadequado. Porque a aparência do mal pode ter em diversas coisas, e não só nisso. Então, assim, observe nas 5 respostas, a gente observa muita confusão, inclusive com citações de textos bíblicos não pertinentes ao assunto. Porque não basta eu citar o texto bíblico, ele tem que ter pertinência. Crucifixo e cruz são símbolos distintos, não são a mesma coisa. É importante não confundir a cruz com o crucifixo e o crucifixo com a cruz. Eles são coisas distintas, separadas, não são a mesma coisa. Claro que alguns cristãos, e aí nós respeitamos, alguns cristãos mais, digamos, sapecados pelas labaredas espirituais, mesmo diante da explicação dirão se tratar, não é a mesma coisa, não tem diferença, para Deus até não tem mesmo, mas não é assim. Nós podemos dizer que tecnicamente, técnica, científica e até teologicamente falando, inúmeras evidências comprovam essa distinção. Então uma coisa é o crucifixo,
Outra coisa é a cruz. Nós estamos falando de elementos diferentes, elementos distintos. Então vamos seguir. Então, segundo os registros históricos que a gente deu uma olhada, até mesmo a Assembleia de Deus, da qual nós pertencemos, usou a cruz vazia até o ano de 1937, por exemplo. Até 1937, usava. O símbolo da cruz era empregado nas fachadas dos templos, até que, em 1937, em uma convenção geral, realizada na cidade de São Paulo, foi decidido e aprovado pelos pastores presentes lá naquela reunião, na convenção, que as Assembleias de Deus não mais usariam o referido símbolo em suas fachadas. Mas por quê? Qual a razão de não usar mais? A justificativa para a decisão era a prevenção. Os pastores temiam que os crentes mais fracos, influenciados pelo catolicismo romano, poderiam ser tentados à idolatria, fazendo da cruz um objeto de veneração também, de adoração. Então, em vez de adorar o Cristo, poderiam adorar a cruz ficar mais poderosa do que o próprio Cristo. Então esse foi o temor, por isso lá em 1937, olha, melhor a gente tirar, não vamos utilizar. Um outro fato histórico relevante, digno de ser citado aqui para a gente concluir e fazer a resposta à pergunta. Então tem um fato histórico relevante que nós vamos citar e que inibe também o uso da cruz por muitos cristãos hoje. E às vezes o cristão ele nem utiliza, ele nem sabe desses e outros fatos históricos. É que os missionários protestantes, quando eles chegaram aqui ao Brasil, no período imperial, e aí é bastante importante, qualquer pessoa que prega, que ensina, ele precisa conhecer um pouco de história, porque senão ele fala muita bobagem em nome da labareda do Espírito Santo, e fica muito feio. Então, nesse período imperial, existia uma igreja, que era a Igreja Católica Romana, era a religião oficial do país. Quando os evangélicos eles chegaram aqui, começaram a pregar, eles foram proibidos de construir templos ou usar símbolos que caracterizassem o seu local de culto como igreja. Então até podia pregar, podia fazer os cultos, podia construir local para fazer os cultos sem problema nenhum, só não podia, enfim, ter forma de igreja. Usar a cruz, por exemplo, era proibido. E aonde que a gente encontra isso? Basta ler na história. Na Constituição Política do Império do Brasil, datada de 25 de março de 1824, o artigo 5º, que nos dá liberdade de culto hoje na Constituição Republicana atual, lá atrás ele dizia o quê? Está escrito assim, ó: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do império. Então está na Constituição, lá atrás. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Então é evidente que isso gerou um costume inconsciente dos templos evangélicos, na sua grande proporção, mesmo depois que essa proibição ela foi tirada, de construir as igrejas sem a cruz, porque não tinha o hábito de utilizar aquela cruz por força de lei da própria Constituição, que não permitia. No Brasil republicano, a forma de governo instituída no Brasil
a partir de 15 de novembro de 1889, a igreja deixou de ser uma instituição oficial do Estado. Em 7 de janeiro de 1890, o Brasil foi proclamado um Estado laico. E o que é isso? Com liberdade religiosa. Então, o Estado brasileiro, ele não tem igreja, né? Pode ser qualquer forma de culto, é garantido na Constituição. Isso se chama Estado laico, laicidade. Então, algumas denominações evangélicas construíram os seus templos com arquitetura de catedrais, fazendo uso de cruzes, altares, cores litúrgicas e outros símbolos cristãos que até então não podiam ser usados pela igreja evangélica protestante por força de lei constitucional, e não porque era pecado e não podia. Então tem que separar essas coisas. Outros grupos, no entanto, preferiram o quê? Continuar da forma que vinha antes, até mesmo porque já tinha a igreja construída naquele formato, enfim, então às vezes não tinha nem recurso para mudar, ou achava que estava bom assim, eles continuaram sem usar aquelas formas que agora era permitido por lei. E claro, sempre tem aquele que não concorda. Então existe também um terceiro grupo específico cuja interpretação teológica emprega a cruz a maldição mesmo, acha que a cruz é algo maldito, o que os faz rejeitá-la como símbolo de uso em suas igrejas e também os crentes, né? Quem pertence a esse grupo, obviamente, não vai fazer a utilização da cruz como símbolo religioso, símbolo de salvação. É importante dizer ainda que, embora o uso de crucifixo entre nós evangélicos, desde os mais tradicionais, né, até aqueles mais modernos, não é uma prática habitual. Então o crucifixo não é muito habitual a utilização dele. Mas é importante que as pessoas saibam que o próprio Martinho Lutero, o grande reformador, venerado, né, pela igreja, ele recomendava o uso da imagem do crucifixo. Claro que não como objeto de veneração, de adoração, mas como forma do ser humano lembrar de sua culpa, já que Cristo foi crucificado por nossos pecados. As pessoas, a gente precisa saber dessas coisas, porque às vezes fala tanta coisa, mas não conhece esses fatos históricos. Além da cruz, outros símbolos, pastora Ruth, dentro da história do cristianismo, eles estão presentes. Por exemplo, a pomba, as letras gregas alfa e ômega e o peixe, como eu citei, os quais foram desenhados principalmente nas catacumbas, que eram locais onde os irmãos e as irmãs se reuniram ou se reuniam para cultuar a Deus e escapar da perseguição. Então, essa liberdade que teve, liberdade vigiada, que nós tivemos aqui no Brasil, que podia fazer o culto, mas em casa e não podia ter templo, logo após a morte de Jesus não havia isso. Se alguém se reunisse mesmo em casa e ficasse sabendo que havia uma reunião para adorar aquele Cristo que foi morto na cruz, as pessoas eram perseguidas. Então, muitas das vezes elas se reuniam, né, no cemitério mesmo, né, como se fosse visitar um morto, enfim, né, e tal, e lá eles faziam os seus cultos, as suas celebrações. E o cartão de membro que a gente tem hoje, né, da forma mais moderna possível, vamos dizer que esses símbolos eram o cartão de membro, a identificação que cada cristão tinha para ali se identificar um com o outro. Todos esses e outros símbolos eram didáticos, serviam como sinais e representação gráfica
de algum tema ensinado por Jesus Cristo e eram entendidos somente pelos cristãos da época. Então hoje nós sabemos, né, você vê lá o peixe, né? Está falando de Cristo, mas na época só os cristãos sabiam. Quem perseguiam eles não sabia que aquilo era uma forma de comunicação. Então, para a gente concluir, eu quero dizer o seguinte: o maior problema das pessoas hoje, será que seria isso? O uso ou não, né, da cruz, ou até mesmo de um crucifixo? Seria esse o nosso maior problema, nossa maior dificuldade para a gente ter tanta preocupação? Então, o maior problema das pessoas não está no uso desses adornos, dessas ilustrações, né? Porque, como nós vimos aqui, esses adornos, essas ilustrações, possuem apenas valor didático e simbólico, para ensinamento de alguma verdade, de alguma coisa. Todas e todos nós precisamos cuidar da nossa natureza, que o problema está na natureza humana e também na forma como nós usamos esses e outros símbolos e outras coisas deste mundo. É aquilo que eu falei. A foice, por exemplo, que foi citada como exemplo, depende da minha natureza, porque se a minha natureza for má, eu vou usar a foice para quê? Né? A foice será uma arma, então eu vou utilizar para fazer um assalto, porque a minha natureza é má. Então depende da minha natureza e a forma como eu vou utilizar ela. Nós da Assembleia de Deus, por exemplo, eu estava dando uma olhada hoje, né? Houve uma época, por exemplo, que até falar o celular era controlado, né? Poderia ser um pecado. Então, depende da natureza da pessoa e da forma como ela vai utilizar aquele bem. Então essa situação emprega-se também para a cruz. Então nós não vamos falar do crucifixo, que há unanimidade em não utilizá-lo devido ao caráter da veneração, mas nós estamos atendo aqui a questão da cruz vazia. Então é absolutamente a mesma coisa. E aí, se dependendo da situação, né, se a natureza humana ela for ruim e da forma que eu utilizo ali a questão, vamos pegar aqui o alimento para a gente não alongar mais, né, e ir para a conclusão. A comida, se a minha natureza ela for também ruim, má, e eu também começar a venerar a comida, eu terei problema também, ou não temos? Esses tempos atrás, a pastora Ruth deve lembrar, nós fomos em um lugar para saciar a fome. Aí nós chegamos lá, me chamou a atenção quando em torno aí de 4, 5 pessoas, uma meia dúzia de pessoas desceram de 2 carros. Chamou a atenção primeiro porque a gente já viu que eram irmãos nossos, evangélicos, crentes, né? Estavam voltando de um culto. Aí chamou a atenção depois, né? Porque, assim, pensa nos irmãos e umas irmãs grandes, enorme, e sentaram à mesa. Pediram ali a comida, ia demorar um pouquinho, então pediram um refrigerante. E o cidadão trouxe um refrigerante de 2,5 litros. Pensa numa reclamação. O irmão já disse o seguinte: mas não tem aquela de 3,5 litros, né? 3,5 litros, e já abraçou de 2 litros, né? 2,5 litros. Foi, porque essa daqui eu tomo sozinho. E ele não estava brincando. Se fosse uma brincadeira, mas ele não estava brincando. E aí nós temos problemas, porque assim, nós falamos tanto às vezes, por exemplo, do cigarro. E eu estava fazendo uma pesquisa esses dias e vendo que um estudo que esteve na revista científica britânica The Lancet revelou que cerca de 11 milhões de mortes, cerca de 11 milhões de mortes no ano, né, que tem,
1 em 5 mortes, então dos 11 milhões, de 5 mortes que tem, pelo menos uma é resultado de uma dieta pobre em nutrientes e alimentos, né, que a gente precisa ter, e rica em calorias, sal, açúcar e gordura. A comida mata mais do que o cigarro. A comida mata mais do que o cigarro. E por que isso? Se há advertência na Bíblia, por exemplo, em relação à comida, e mesmo assim a gente faz, está relacionado que a nossa natureza e a forma de você utilizar a comida. Então isso se aplica a todos os adornos, inclusive aos símbolos do cristianismo também. O problema não está no símbolo, o problema está na natureza humana e na forma que você utiliza aquilo. Portanto, nós concluímos que os símbolos cristãos, especialmente a cruz vazia, usados sem a finalidade de adoração ou devoção, podem sim ser usados, não há nenhum problema. E desempenham ainda um papel didático, ensinando aos cristãos grandes verdades espirituais. Ensina não só a nós, mas também às outras pessoas que nem crentes são, eles podem ser ensinados também. A cruz vazia constitui um poderoso sinal de comunicação visual, levando a mensagem de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcançou a vitória sobre a morte e não ficou pendurado nela. Então, quando eu olho a cruz vazia, significa o quê? Jesus passou por ali, tornou-se maldito, levando toda a nossa culpa, mas ele venceu essa maldição. Ele venceu, toda essa maldição não está mais na cruz. Então a cruz vazia como símbolo, se for nessa forma de utilização, não há nenhum problema. O que não pode é eu esquecer o efeito da morte de Jesus na cruz vazia, esqueço Jesus, começo a ajoelhar diante daquela imagem da cruz vazia e adorar a cruz. Aí complica, né? Então, aí não é permitido pela Bíblia, né? A gente vê nos filmes, né? Quando vem o mal, por exemplo, né? A pessoa pega aquele amuleto da Bíblia, né? Amuleto da cruz, né? E fica falando pro mal, sai mal, sai. Não, a cruz não resolve nada. O mal, o demônio, ele vai sair em nome de Jesus, não é pela presença da cruz. Então é esse cuidado que a gente tem que ter. Mas a cruz, ela comunica essa bênção, essa liberdade, esse afastamento da maldição que estava sobre nós através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós temos essa bênção para a nossa vida. Então que a bênção do Senhor esteja sobre você. Faça um bom uso do símbolo da cruz e dos demais símbolos, e a bênção de Deus será sobre a sua vida. Querido Deus, nós louvamos o teu nome, te glorificamos por essa palavra, por essa oportunidade que tu nos deste de nós fazermos uma reflexão acerca da tua palavra. Que a tua bênção, a tua graça possa sempre esclarecer e trazer luz à nossa vida, entendimento à nossa alma. É o nosso pedido, é a nossa oração, no nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Deus abençoe os que chegaram depois, que nós não nominamos, como é o caso aqui. Tem vários aqui, que nós não nominamos ainda. Deixa eu pegar lá do início. Então, Adriano Araújo, Deus abençoe grandemente. O Viltor Zanuto, é isso mesmo. Claudevindo, o Leonardo Ernega, João Aparecido do Carmo, Osvaldo Batista, Shirley, o Jailton, minha tia Ernestina, o Marcelo Marques, Valdemar Figueiredo,
a Maria José, Fernando Pessoa, Camila Talarico, Ayrton Pereira, nosso pastor, Deus abençoe grandemente, Gilberto Sorentinello, faz tempo que eu não lhe vejo aqui, Gilberto, Deus abençoe a tua vida, e a Rosângela Gomes. Nós teremos agora um período de oração aqui na igreja, que a gente ora também por você. Você que solicitou oração durante a semana pelos grupos aí da igreja, a gente apresenta a sua vida também nas mãos do Senhor, mais uma vez, para que Deus ele possa abençoar grandemente a sua vida. Pessoal que nos acompanha pelo Facebook, pelo WhatsApp também, interagindo aqui com a gente, pessoal do grupo da família, minha prima Roseli, Deus abençoe grandemente. Eu vejo aqui os primos Sara e Maurinho, Deus abençoe. A Ivone e o Valério lá de Floraí, Deus abençoe grandemente. A minha irmã Salete Sanitar, Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar nos acompanhando. A gente retorna na sexta-feira, 21 horas, nós temos programa de rádio e os nossos cultos, você já sabe. Toda quarta-feira, 20 horas, e aos domingos, 19h30, você é nosso convidado. E quem estiver por perto, passando por aqui, nós estamos na rua São Paulo, número 807, Parque Cidade Alta, Nova Esperança, Paraná. Esteja conosco, é sempre uma alegria, uma bênção receber você aqui. Uma ótima noite para todos e todas e até o nosso próximo encontro. Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta, oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas, aos domingos às 19 horas, cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança, Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta, Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus. Fale com o Ministério Esperança. 449-9945-0202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 449-9945-0202.